Olá, eu sou o Daniel Barbosa, estudante de Engenharia de Alimentos pelo IFMG Campus Bambuí. Hoje venho apresentar um exercício resolvido aqui da disciplina de Fenômenos de Transporte, e esse exercício a gente trabalhará com manômetros em U. Temos aqui então o exercício. O exercício diz que a pressão manométrica do ar no tanque mostrado na figura é 65 kPa. Ele está dizendo que esse medidor aqui está mostrando lá, 65 kPa. Ele pede ele diz: determine a altura H na coluna de mercúrio. Então o que ele quer? Ele quer saber essa altura aqui, da coluna de mercúrio, e ele nos diz que o manômetro é aberto na extremidade oposta ao tanque de ar. Ele está dizendo que essa parte aqui ela é aberta. Então aqui irá agir uma pressão atmosférica. Porém, o que a gente deve lembrar? Que a pressão manométrica ela é diferente da pressão absoluta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a pressão manométrica ela desconsidera a pressão atmosférica. Esse manômetro ele é regulado para que essa pressão atmosférica seja igual a zero. Portanto, teremos que a pressão atmosférica será igual a zero, E o exercício nos deu aqui alguns dados, Ele deu a densidade relativa do mercúrio, que é 13,6, a densidade relativa do óleo, 0,72, e a densidade da água. Essa densidade relativa ela é uma razão entre a densidade do mercúrio e a densidade da água. Então, para a gente encontrar a densidade do mercúrio, basta multiplicar por esse equivalente aqui da densidade da água, multiplicar por 1000 kg por metro cúbico. Então, seguindo aqui, trabalhando com esses dados, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a densidade do mercúrio será igual a 3,6 vezes 10 ao cubo, 1000 kg por metro cúbico. A densidade do óleo, 0,72 vezes 10 ao cubo. As alturas que o exercício nos deu. Deu essa primeira altura aqui, 30 centímetros, que a gente vai chamar de H1. A gente vai converter esses centímetros aqui para metros, lembrando que de centímetro para metro basta multiplicar por 10 a menos 2, lembrando que 100 centímetros equivale a 1 metro, então teremos que 0,3 metros, que altura 2, que é esse H, que é o que a gente precisa encontrar, a gente vai chamar de H2, o H3 é essa altura de 75 centímetros, convertendo para metros, 0,75 metros. A gravidade a gente vai utilizar a gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E lembrando aqui, o exercício nos deu aqui uma pressão manométrica de 65 kPa. Lembrando que K é um prefixo para 10 ao cubo, 1000. Então a gente vai tirar esse K aqui e vamos multiplicar esse 65 por 1000, então teremos que a pressão aqui do ar é igual a 65.000 pascais. Seguindo aqui o exercício, trabalhar com a relação, então a gente tem que a pressão do ar mais a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura 1, por que mais? Tudo que está descendo a gente considera positivo. O que estiver subindo a gente considerará negativo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a água está escoando, descendo. A gente tem que o mercúrio e o óleo estão subindo. Então, esse primeiro termo aqui será positivo. Esse outro termo aqui que está relacionado ao mercúrio será negativo. E o terceiro termo aqui, o quarto termo, que está relacionado à densidade do óleo, será negativo também. Então, ficaremos que pressão do ar mais densidade da água vezes a gravidade vezes a altura 1 menos densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura 2, que é a nossa variável que a gente precisa encontrar, que o exercício está pedindo, menos densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura 3. Isso será igual à pressão atmosférica. Lembrando que foi dito anteriormente, a pressão atmosférica é considerada nula nessa medida aqui, pois ele é calibrado para isso, apenas para demonstrar a pressão manométrica. Então essa relação toda aqui será igual a zero. E o que a gente precisa fazer então? A gente precisa isolar esse H2. E como que faremos isso? A gente vai pegar todos esses termos aqui, que
que não estão com H2, e esse termo aqui que tem o H2 a gente vai conservar desse lado, os demais a gente vai mandar para o outro lado da equação. Mandando para o outro lado da equação, a gente vai alterar o sinal, né? Então esse que está negativo ficará positivo, os demais aqui que são positivos ficarão negativos. Esses termos aqui, gravidade e densidade do mercúrio, que estão multiplicando, a gente vai passar e dividindo toda essa relação aqui. Então a gente terá que a altura 2 será igual à densidade do óleo vezes a gravidade, vezes a altura 3, menos a densidade da água vezes a gravidade, vezes a altura 1, menos a pressão do ar, isso tudo dividido pela densidade do mercúrio vezes a gravidade. Substituindo os dados, né, a gente terá toda essa relação aqui, multiplicando essa parte aqui dos dados que a gente substituiu, ainda não trabalhando aqui com a pressão do ar, teremos que será igual a 2.354,4 pascais, menos a pressão do ar, que a gente ainda não colocou aqui. Esse termo aqui de baixo, toda essa multiplicação aqui será igual a menos 133.416 kg por metro quadrado vezes segundo ao quadrado. Por que quilograma? Porque essa unidade de medida. Lembrando que quando a gente está multiplicando, quando a gente fizer essa multiplicação aqui, quilograma multiplicará com metro cúbico multiplicará com segundo ao quadrado. Aí ficará a unidade de medida quilograma vezes metro sobre metro cúbico vezes segundo ao quadrado. A gente pode simplificar, né? Corta metro em cima e diminui um aqui do expoente, então ficaremos que quilograma sobre metro cúbico vezes segundo ao quadrado. Substituindo aqui a pressão do ar, que foi a pressão que o exercício lá nos deu, né, de 65 kPa, que é igual a 65.000 pascais. Essa diferença será igual a menos 62.645,6 pascais, dividido por essa outra igualdade aqui. O que a gente deve atentar agora? A gente deve atentar para a unidade de medida. A gente tem que Pascal é Newton sobre metro quadrado. Lembrando que Pascal é a pressão, né? É uma força sobre unidade de área. E Newton é força, então unidade de newtons é igual a quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado. Quando a gente resolve, a gente fica aqui que Pascal é igual a quilograma vezes sobre metro vezes segundo ao quadrado. Então a gente tem esse termo aqui dividindo esse termo aqui. Essa divisão resultará em metros. Então, resolvendo aqui o probleminha, teremos que H2 será igual a 0,469 metros. É isso. Muito obrigado.